O oceano é um verdadeiro espetáculo. Águas em tons de azul que parecem irreais, reflexos que mudam com o sol, recifes coloridos que parecem pintados à mão, peixes de todas as formas, cores impossíveis e movimentos quase hipnóticos. Tudo ali passa uma sensação de calma e de perfeição. É fácil olhar para isso e pensar que o oceano é um paraíso, um lugar vivo e belo, quase divino, mas essa é a parte que ele deixa você ver. Porque quanto mais você se afasta da superfície, mais essa beleza começa a se deformar, as cores desaparecem, a água escurece e tudo fica mais sombrio. E aquilo que antes parecia harmônico começa a parecer errado. O oceano não é gentil. Ele esmaga, afoga, desorienta. A pressão ali embaixo não perdoa erro. A vida que habita essas profundezas não foi feita para ser bonita. Foi feita para sobreviver. E é aí que tudo fica bizarro. Porque esse mesmo lugar que encanta milhões de pessoas todos os anos, também é um ambiente mortal, inexplorado e imprevisível. Um mundo onde o ser humano é frágil, pequeno e completamente fora do lugar. Existe um motivo pelo qual tanta gente sente um desconforto imediato só de olhar para o mar. Esse medo tem nome: talassofobia. O medo do oceano profundo, do que não dá para ver, do que pode estar ali, não é só medo de água. É medo da imensidão, da sensação de estar cercado por algo muito maior do que você. No oceano você não enxerga o fundo, não sabe a distância real, não sabe o que se move abaixo dos seus pés. Cada metro de profundidade é uma pergunta sem resposta, e o cérebro odeia isso. Agora soma isso com outro medo primitivo, a nictofobia, o medo do escuro. Não o escuro de um quarto, mas o escuro absoluto, a ausência total de luz. E é aqui que o terror se completa, porque no oceano profundo, a talassofobia e a nictofobia não existem separadas, elas se fundem. Opa, te salvei de um baita susto, não é mesmo? Agora nada mais justo do que você deixar o like e se inscrever, né, cara? Dito isso, continue com a experiência. O medo do oceano é muito antigo. Desde a Idade Média, lendas como o Kraken, um monstro marinho colossal, frequentemente descrito como uma lula ou polvo gigante, capaz de afundar navios inteiros e devorar tripulações, popularizado principalmente na mitologia nórdica. O Leviatã, uma criatura marinha primordial, serpente ou dragão com múltiplas cabeças mencionada no Antigo Testamento, simbolizando um caos aquático. Na mitologia grega, as são criaturas que atraíam os marinheiros com seu canto irresistível para seus navios naufragarem em rochas. Além de lendas modernas sobre o Triângulo das Bermudas e o misterioso som do bloop. Você está cercado por água infinita e não vê nada. Você sabe que há vida ali, mas não consegue identificar da onde vem o movimento. Podemos escutar sons que não reconhecemos, estalos, vibrações, ecos longos demais. Seu cérebro entra em alerta máximo. Cada segundo ali parece errado. Cada instinto grita que você não deveria estar naquele lugar. Diferente da Terra, no oceano não existe fugir. Não há direção segura, cima, baixo, esquerda ou direita. Tudo leva ao mesmo vazio, quilômetros e quilômetros de um deserto marítimo infinito. Existe algo profundamente desconfortável em aceitar que o planeta que chamamos de lar é, na prática, um lugar que não dominamos. A Terra não é um mundo de continentes, é um mundo de água. Mais de 70% da superfície do planeta é oceano, um espaço gigantesco, vivo e em constante movimento. Mesmo assim, quando olhamos para o que realmente conhecemos dele, o número é quase ridículo. Menos de 1% do oceano foi explorado de verdade. A ciência sabe do fundo do mar, sobre o fundo do mar?
Muito pouco, cara, por incrível que pareça, sabia? A gente sabe mais do espaço, do universo, do que do fundo do mar, cara. Isso levanta uma questão que vai além da ciência. Se vivemos cercados por algo que nunca fomos capazes de compreender, quem realmente está fora do lugar aqui? Nós ou o oceano? Desde os tempos mais antigos, o oceano sempre foi tratado como um lugar amaldiçoado. Povos antigos falavam de criaturas que puxavam navios para o fundo, de deuses que viviam nas profundezas, de regiões onde o mar engolia tudo que se aproximava. Com o tempo, os nomes mudaram, as histórias foram adaptadas, mas o medo nunca foi embora. Hoje ele se manifesta de outra forma, nos jogos. Subnáutica é um exemplo perfeito disso. Porque ele não tenta te assustar o tempo todo, mas porque ele entende o medo do oceano. O jogo te obriga a avançar, descer, a olhar para baixo sabendo que algo enorme pode estar ali, ou não. O terror não está necessariamente no ataque, ele está na antecipação de algo que ainda não aconteceu. O som distante, a água escurecendo, a sensação de estar sendo observado por algo que você não consegue ver. Outros jogos de terror marítimo seguem o mesmo princípio: a vulnerabilidade total, a falta de controle, o silêncio que grita mais alto do que qualquer música de fundo. Eles funcionam porque esse medo é real, ele já existe dentro de você. O oceano é o único ambiente do planeta onde o ser humano não consegue se impor, onde tecnologias falham e onde um pequeno erro vira sentença de morte. E quando você junta isso com o fato de 99% desse mundo permanecer desconhecido, a pergunta deixa de ser fantasia e passa a ser inevitável. O que viveu ali por milhões de anos enquanto a gente mal começou a olhar? Em janeiro de 1982, Steven Callahan navegava sozinho pelo Atlântico. Designer naval, experiente, não era um aventureiro inconsequente. Ele confiava no mar. Talvez esse tenha sido o primeiro erro. O seu veleiro cortava as águas em silêncio, nenhuma tempestade, nenhum sinal de perigo, só o som repetitivo das ondas batendo no casco. Um som que até aquele momento significava normalidade, até que... Em poucos minutos, a água começou a entrar. O casco havia sido perfurado, possivelmente por um objeto flutuante ou algo vivo. Steven não teve tempo de pensar, apenas de reagir. Ele pegou o bote inflável de emergência, alguns mantimentos, um destilador solar e quase nenhuma água. Do meio do Atlântico, ele assistiu seu barco afundar. Não de uma vez, mas aos poucos, como se o oceano estivesse tendo prazer em levar aquilo embora. Quando seu barco desapareceu, Steven entendeu algo que ninguém entende em terra firme. Agora era só ele e o mar. Nos primeiros dias, a esperança ainda existia. Navios passariam, aviões cruzariam o céu. Alguém veria aquele pequeno ponto perdido no azul. Mas o oceano é grande demais para notar um homem. O sol queimava durante o dia. À noite, o frio entrava pelos ossos. E o bote sempre se movendo, nunca parado, nunca deixando Steven esquecer onde ele estava. A água potável acabou rápido. Estar cercado por água e não poder beber é uma tortura silenciosa. O destilador solar funcionava, mas produzia pouco. Cada gole era calculado, cada erro poderia ser o último. Com o tempo, Steven começou a pescar, primeiro peixes pequenos, depois maiores. Ele comia crus. Em algum momento, aquilo deixou de parecer estranho. Ele encontrou tubarões.
Ele sofreu ataques noturnos. Durante a noite, um tubarão grande atacou o bote salva-vidas inflável, sacudindo e levantando violentamente. Callahan usou seu arpão para golpear o tubarão algumas vezes, até que ele fosse embora. Tubarões representavam uma ameaça constante para a integridade do bote, já que ele era muito frágil. Ele descreveu que, enquanto um tubarão martelo fazia os peixes se dispersarem, outros tubarões pareciam conviver com o ecossistema que se formou ao redor do bote. É impossível passar semanas sozinho sem que algo se quebre por dentro. Talvez em alguns momentos ele tenha pensado que sua vida acabaria ali. No dia 77, quando a ideia de resgate já não fazia mais parte da mente, um navio apareceu. Steven foi resgatado, com vida. O mundo chamou aquilo de sobrevivência extraordinária, de força humana, de vitória contra a natureza. Mas Steven sabia a verdade. Ele não venceu o oceano. Ele teve apenas permissão para sair.